誰にも平等なのは死だけだ。 Quando você cria um vilão, você tem que escolher alguma maneira de tornar ele interessante para a história. Você pode fazer ele ser muito poderoso, por exemplo, ter um poder imbatível ou um exército gigantesco. Você pode fazer ele ter uma motivação muito compreensível e talvez até nobre, que torna possível que nós simpatizemos com ele. Você pode simplesmente construir uma caracterização e uma aura tão forte ao redor dele que o simples fato de ele existir já torna ele interessante o bastante. Isso é uma coisa que Hunter x Hunter faz muito bem, por exemplo. Ou você pode torná-lo interessante ao fazer ele superar as suas limitações corporais e se tornar algo maior do que simplesmente uma pessoa. Você pode fazer ele se tornar algo parecido com uma ideia, um conceito, uma personificação de algo muito maior que independe da materialidade das coisas. Algo que você não pode simplesmente matar, porque ideias são a prova de balas. Ideias são imortais. E quando um vilão se torna uma ideia, ele abre espaço para que ao redor da caracterização dele você possa simbolizar e representar coisas muito maiores e mais significativas do que a simples figura do antagonista. Porque ele não é mais só o antagonista, ele é a anarquia, ele é a ambição, ele é o niilismo, ele é a crueldade, ele é o que o autor decidir que ele vai ser, basicamente. O que ele decidir que vai ser personificado e materializado na figura do vilão e de o que esse vilão representa para a história. E quando o autor decide que o vilão vai ser o mal encarnado, a personificação de tudo de ruim que um ser humano pode ser, se cria uma situação extremamente interessante. O Dio de Jojo e o Johann Liebert de Monster são dois vilões que para mim se encaixam nessa categoria de ser o mal encarnado que eu acabei de criar. Os dois, além de serem loiros, têm essa proposta meio que parecida de serem pessoas completamente vazias de humanidade. O Dio de uma forma mais literal, já que na parte 1 ele vira um vampiro e depois tenta virar deus e tal, e o Johann de uma forma bem mais pé no chão e filosófica. O Johann não tenta virar um vampiro ou dominar o mundo, ele se contenta em despertar o mal em outras pessoas e em personificar o niilismo e a falta de sentido que ele vê na vida humana. Porque Monster é um anime muito mais pé no chão do que Jojo. São duas propostas de anime que não poderiam ser mais diferentes. Então, evidentemente, essa diferença também vai se manifestar nos temas de cada história e de quais maneiras elas constroem o seu respectivo antagonista, que é a personificação do mal. Então, nesse vídeo eu vou discutir de quais maneiras essas duas histórias constroem essa ideia do mal absoluto e de como, por mais que exista uma proposta semelhante nesses vilões, eles são construídos de formas completamente diferentes, de acordo com a intenção que cada autor tinha da atmosfera de cada história, de o que cada um desses vilões representa para a história e principalmente para os outros personagens e para o protagonista. Vamos falar sobre o que acontece quando o vilão é o mal encarnado. O Dio surge no primeiro episódio da parte 1 sem personificar o mal absoluto ainda, mas já é muito claro que ele existe quase que como uma força da natureza. Ele não é só um adolescente, ele é um tornado de desgraça que chega pra atormentar a vida do Jonathan a troco de nada. Em poucos minutos ele faz a missão da vida dele ser atormentar e torturar o Jonathan sem absolutamente nenhum motivo. E essa perversidade gratuita do Dio tem um charme muito característico que é de longe a melhor coisa da parte 1. O Dio realmente consegue personificar não exatamente o mal absoluto ainda, mas ele personifica o ódio, a crueldade e de uma forma tão autêntica que realmente coloca ele nessa posição de força da natureza que quer destruir todo lugar que ela alcança. Por mais que nesses primeiros episódios ele seja só um pré-adolescente sem poderes, a história já consegue estabelecer ele com uma grandiosidade superior à de um humano normal. A forma que ele se porta, a sabedoria e a soberba que ele tem, a intensidade com que ele conversa com as pessoas, é tudo tão exagerado e tão perfeito para construir a infância desse menino que está destinado a se tornar um deus e a infernizar a vida de todo mundo que nasceu depois dele. Mas rapidamente o terror e o mal que o Dio personifica evoluem e tomam proporções cada vez maiores. Ele deixa de ser uma criança que tinha objetivos pífios como infernizar a vida do seu irmão e se torna um maluco global com ambições
de dominação mundial. E um ponto importante nesse desenvolvimento do Dio é a escolha de se tornar um vampiro e abandonar a sua humanidade. Inclusive, uma das cenas mais icônicas da parte 1 é a declaração do Dio a respeito disso tudo, quando ele anuncia que não é mais humano. Mas é muito claro que todo esse ódio e essas ambições do Dio não surgiram como consequência de uma infância triste ou de algum trauma. Na verdade, é até um pouco irônico como ele é magicamente adotado por uma família super rica, virando um príncipe do dia pra noite, mas mesmo assim ele desenvolve toda essa crueldade e essa vontade de destruir o Jonathan e o mundo inteiro. Então a parte 1 explicitamente demonstra que essa maldade do Dio não é consequência de nada. Se ele já tivesse nascido num berço de ouro, ele seria mal do mesmo jeito. Estava tatuado no DNA dele que ele iria se tornar o mal encarnado, independente de qualquer interferência do ambiente. Ele iria nascer, iria crescer, iria tentar destruir a vida das pessoas ao redor dele e depois iria querer dominar o mundo. Era inevitável, era o destino. Quem já assistiu Jojo sabe que essa parada do destino é um tema muito presente em praticamente todas as partes, inclusive na parte 1. A primeira cena do anime é o pai do Jonathan se perguntando se ter sido salvo pelo pai do Dio aconteceu por causa do destino, assim como a morte do Zeppeli dessa parte também envolve claramente esse conceito. Então essa questão de o que é o destino em Jojo, na minha opinião, enriquece muito a própria caracterização do Dio e essa noção de que ele seria mal não importa o que aconteça. Porque, pô, o nome dele é Dio, é Deus em italiano. É óbvio que ele estava destinado a querer dominar o mundo. É óbvio que ele iria abandonar sua humanidade e tentar alcançar alguma forma de existência superior que permita ele controlar as pessoas e exercer a sua verdade sobre elas. E a caracterização do Dio na parte 1 é muito foda, cara. Talvez seja uma opinião impopular, mas talvez eu prefira o design do Dio na parte 1 do que na parte 3 e nas outras. Esse look meio medieval, vampírico e sobrenatural que ele tem em Phantom Blood é muito efetivo na construção dessa ideia de superar a humanidade, porque ele realmente não parece humano. Então ele consegue ocupar muito bem esse papel de forma de vida superior e de personificar conceitos muito maiores com essa ambição de dominação mundial e tal. Só que na parte 3 ele passa a ser essa ideia do mal encarnado de uma forma um pouco diferente. O design dele muda totalmente, não tem mais tanto foco nesse aspecto sobrenatural e vampírico da parte 1, porque a parte 3 escolhe representar o visual dele de um jeito mais divino e chamativo de certa forma. Dessa vez ele tá inteiro trajado de dourado com o stand que também é inteiro dourado. Então ele deixa de ter essa aparência mais de época e começa a se parecer mais com uma entidade mesmo, como se ele fosse uma espécie de rei da humanidade. Mas não só o design dele muda totalmente, mas também o que ele representa pra essa história e o papel que ele ocupa na narrativa dessa parte. Porque na parte 1 ele era uma presença constante na história. Ele aparecia várias vezes em alguns episódios e até que uma grande quantidade de tempo é dedicada à perspectiva dele. Só que na parte 3 o Araki subverte totalmente essa lógica e tira proveito do fato de que nós já conhecemos o Dio. Você já sabe quem é o vilão da história dessa vez. Então, ao invés de fazer ele ser uma presença constante na história, o Araki guarda a figura do Dio só pros últimos arcos, o que é uma forma muito boa de fazer um uso diferente do mesmo antagonista. Porque agora o mal que ele representa vem acompanhado de toda uma aura de mistério e incerteza. A gente já conhece o Dio e sabe que ele provavelmente ainda quer matar os Joesters e dominar o mundo, mas a gente não sabe o que ele pensou durante esses 200 anos. A gente não sabe qual é o poder dele e o que ele quer fazer com esse poder. Então se cria uma aura ao redor dessa nova versão do Dio que demonstra que esse mal evoluiu. Agora ele significa outras coisas, outros sentimentos e outras ideias. E eu também gosto muito de como esse formato de inimigo da semana, com todos esses capangas do Dio, cria uma situação parecida com um videogame, tá ligado? Tipo aquele modo de torre do Mortal Kombat que você tem que derrotar tantos inimigos e no final lutar contra o Shao Kahn. Pra mim, a parte 3 é literalmente isso. É um modo de torre do Mortal Kombat em que o boss final é o Dio. E ele passa exatamente essa sensação de chefão final de um videogame pra mim. O vilão que vai ser mais poderoso do que todos os outros que você derrotou até agora. Isso é outra coisa que essa parte faz muito bem, que é o mistério sobre qual é o poder do stand do Dio. Eles explicam que o poder de cada stand é determinado pela personalidade e força vital da pessoa e tudo mais. Então, tendo isso em mente e conhecendo o Dio da parte 1, é muito óbvio que ele vai ter algum poder muito absurdo. Então, chegar no arco final e perceber que o poder dele é o controle sobre o tempo
tempo, é um dos melhores momentos que você vai ter assistindo o Jojo pela primeira vez. Mesmo criando expectativa, mesmo já sabendo que ele vai ter algum poder sinistro, essa revelação continua sendo muito impactante do mesmo jeito. Porque nada adiantaria ele personificar o mal se ele não tivesse os meios para exercer esse mal. Então, dada a proposta de Jojo, ele precisa de um poder muito grandioso como esse. Porque ele não é apenas um usuário de stand igual aos outros 40 que os Crusaders derrotaram. Ele é um deus, e ele precisa de um poder que condiga com isso. Então a gente percebe como que todas essas escolhas da caracterização do Dio convergem para essa mesma intenção de representar ele como alguém sobre-humano. Não só literalmente porque ele tem habilidades sobre-humanas, mas também ideologicamente, filosoficamente, porque ele realmente se enxerga como uma forma de vida superior. Ele enxerga o mundo como um tabuleiro de xadrez em que ele é o único jogador. Mesmo 200 anos depois, ele continua sendo a encarnação do mal e da crueldade. A maldade dele não desapareceu, mas evoluiu, adquiriu novas formas e significados, mas que já estavam plantados e destinados a acontecer desde que aquela carroça tombou no primeiro episódio. Ele ainda tem prazer em ver as pessoas sofrendo, ele ainda é um furacão de desgraça destruindo todo lugar que ele passa, e ainda personifica a destruição da linhagem Joestar. Porque outra coisa que define um bom antagonista é o impacto que ele tem na história, mas principalmente no protagonista. Um vilão só é bom se ele de fato coloca o herói em situações difíceis, se ele faz coisas que impactam os personagens e que forçam eles a agir. Na parte 1 ele já fazia isso muito bem, infernizando a vida do Jonathan, mas na parte 3 ele faz isso até mais. Ele já chega sendo responsável por matar o Kakyoin sem nenhuma dificuldade. Uma das primeiras coisas que ele faz é matar um dos personagens que você tá acompanhando há 40 episódios. E no próximo episódio ele mata o Joseph também. Não só um personagem que você acompanhou nessa parte inteira, mas também na parte anterior. Então o Dio já chega matando um membro principal do elenco e um antigo protagonista dessa história. E isso desperta um ódio tão profundo no Jotaro, ver o Dio matando as pessoas mais importantes da vida dele e dando risada como se não fosse nada. Isso deixa o Jotaro tão puto que ele perde o controle e parte pra cima em uma briga que ele provavelmente não tem a mínima chance de ganhar. E é pra isso que um vilão serve. É pra isso que existem personagens que são o mal encarnado. Eles existem pra serem haters profissionais, pra fazer o protagonista espumar de tanta raiva ao ponto de perder o controle de tanta vontade de matar eles. Em outras palavras, eles existem pra ter impacto no protagonista, pra colocar ele em uma situação impossível, pra forçar ele a tomar decisões impossíveis. E é exatamente isso que o mal encarnado no Dio faz perfeitamente. Ele ainda existe como uma força da natureza destinada a dominar o mundo e a destruir a linhagem Joestar. Só que o que é mais legal no Dio é que o impacto que ele tem na história e nos personagens é tão profundo que ele continua influenciando a história mesmo depois de ele morrer. E isso entra naquilo que eu falei sobre esses vilões se tornarem ideias e com isso se tornarem imortais. Porque matar o Dio não é o suficiente pra matar ele, porque ele é muito mais do que o seu corpo. Ele é uma ideia, um conceito. Ele é a pura crueldade personificada em uma ambição de dominação mundial. E isso não é uma coisa que você consegue só matar, porque o impacto que isso tem nas pessoas e no mundo continua existindo depois que o Dio morre. E isso volta pra atormentar a família Joestar uma última vez quando o Enrico Pucci coloca o plano do céu em dia, como uma última cartada na manga que o Dio tinha pra continuar infernizando a humanidade, mesmo décadas depois de ele morrer. E isso, de alguma forma, consegue enriquecer ainda mais a aura do Dio como um vilão e como a personificação do mal nesse universo. De longe, uma das coisas que eu mais gosto em mídias desse tipo é esse conceito de um personagem morrer, mas mesmo assim continuar tendo uma presença e um peso na história, porque as ambições dele eram tão grandiosas e tão sobre-humanas que elas realmente conseguem se tornar imortais. O Dio é um vilão que parece simples em uma análise mais superficial, mas realmente dedicando tempo para analisar as mudanças que ele sofre durante todas as partes e as diferentes formas que o mal dele vai adquirindo, fica muito claro que ele não tem nada de simples e muito menos de clichê. Na verdade, ele é um vilão extremamente profundo e com camadas e camadas de simbolismo e desenvolvimento, especialmente a partir da parte 3. Um vilão absoluto e indiscutível. Sem dúvida, um dos melhores casos de mal encarnado. お久しぶりですね、先生。僕ですよ。
O Johann Liebert, por outro lado, vem com uma proposta bem mais humana e pé no chão de mal absoluto. Monster é um anime totalmente diferente de Jojo. É uma história que não tem poderes, não tem lutinhas e não tem planos de dominação mundial. Monster é basicamente um anime de investigação policial e mistério. É uma pegada muito mais realista e cotidiana pro tom e atmosfera da história. Então é evidente que isso se manifesta inclusive na construção desse vilão que personifica o mal. O Johann também existe como uma força da natureza e algo que transcende a mente e a capacidade humana. Também existe essa construção de ele sendo uma figura quase demoníaca e sobre-humana. Como por exemplo, tem uma cena que eles investigam um quarto em que ele supostamente estava, só que eles ficam embasbacados porque ele não deixou absolutamente nenhum rastro de que ele esteve ali. E eles ficam nessa dúvida de como é possível que uma pessoa conseguiu estar em um lugar sem deixar absolutamente nenhuma marca, nenhuma prova de que ela habitou aquele espaço por algum tempo. E aí eles dizem que alguém que conseguiria fazer isso não tem como ser humano. Então o anime também faz esse trabalho de elevar a figura do vilão a um nível superior de uma pessoa normal, às vezes equiparando ele ao diabo, a um monstro e até a Hitler também. Isso é uma coisa que o anime faz. Mas é interessante porque mesmo o Johann existindo como essa entidade superior e quase demoníaca, ele não deixa de ser só uma pessoa. Ele não tem poderes de hipnose e muito menos de manipulação temporal. Ele é um civil, é só uma pessoa normal. Normal, entre aspas, né? Mas mesmo assim a história representa ele como algo muito maior do que isso, e ela executa esse processo ao fazer ele personificar inúmeros conceitos e ideologias até ele atingir o patamar de uma ideia também. Ele também transcende os limites de um ser humano e se torna uma ideia, e com isso imortal. Porém ele não personifica necessariamente a crueldade e a ambição do Dio. Ele se torna algo muito maior e mais complexo que isso. Eu diria que o Johann personifica não só a maldade propriamente dita, mas tudo de ruim que um ser humano pode ser. Ele personifica o ódio, o trauma, a inveja, a apatia, a indiferença, a tristeza, o ressentimento. O Johann existe como uma força demoníaca que personifica tudo de ruim que uma pessoa pode ser e sentir. E ele atingir esse patamar de existência e ter essa visão e esses sentimentos em relação ao mundo é o que faz ele transcender a existência humana. É isso que faz ele ser visto como não humano pelos outros personagens. É isso que torna ele capaz de manipular tão bem as pessoas e despertar o lado mais sombrio de todas elas. Porque além de ele mesmo só possuir esse lado sombrio que ele desperta nos outros, ele realmente acredita que esse lado sombrio é o lado verdadeiro da humanidade. É o único lado que existe de verdade. Então nesse sentido, a dimensão mais abrangente que ele realmente personifica na história é o niilismo. Só que não aquele niilismo adolescente que você achava da hora quando você tinha 13 anos. É um niilismo completamente apocalíptico e pessimista sobre a humanidade e a existência em sociedade. Ele personifica uma visão de mundo que não vê nenhum valor na vida humana, que acha que a existência propriamente dita não tem nenhum sentido, não tem nenhum valor, que a única coisa que faz sentido e que une todas as pessoas é a morte. Pro Johann, a única coisa que faz sentido na vida é a morte. É a única coisa que tem valor diferente das vidas humanas de todas as pessoas do mundo. Então você percebe que esse tipo de mal encarnado adquire um caráter muito mais filosófico e principalmente mais realista com o Johann em relação ao Dio, porque não é a ideia mais absurda do mundo pensar que pessoas assim poderiam existir na vida real. Talvez não necessariamente sendo super inteligentes e conseguindo manipular pessoas com tanta maestria assim, afinal de contas isso é um anime, mas esse tipo de desconexão com a realidade, esse desprezo em relação à vida e à sociedade, são coisas que existem, são coisas que a gente vê quase todo dia e que a gente testemunhou acontecendo durante toda a história da humanidade. Isso dá um caráter muito mais aterrorizante ao Johann, não porque ele tem um exército gigantesco ou porque ele é um monstrão muito feio, mas porque ele personifica tudo de ruim que realmente existe no ser humano. Ele de fato se apresenta como a encarnação do mal que você testemunha na sua própria vida.
vida, só que não de uma forma realmente demoníaca, mas de um jeito realista, de um jeito que é possível que exista. É engraçado como em alguns vilões, o ponto que torna eles assustadores e ameaçadores é justamente o fato de eles não serem realistas, como é o próprio caso do Dio. Ele é o mal encarnado porque ele é literalmente sobre-humano, ele abandona a sua humanidade. Mas com o Johan, o que torna ele o mal encarnado e tão assustador é exatamente o fato de que ele é realista. É uma proposta de construção dessa ideia totalmente diferente e talvez até oposta. Ele não é o mal porque ele personifica essa crueldade e essa ambição. Ele é o mal porque ele personifica esse niilismo e enxerga a sociedade como um grande aterro sanitário que ele quer destruir e ser a última pessoa que sobra. E nesse sentido, ele também serve como o outro lado da moeda em relação ao seu protagonista. Jojo também tem isso muito presente de colocar o herói e o vilão principal em uma situação de dualidade. E Monster também se preocupa em fazer isso, porém sob essa ótica mais pé no chão e mais filosófica. O protagonista e o antagonista não são opostos porque os poderes deles são opostos ou porque eles têm objetivos opostos, mas porque eles enxergam o mundo de formas opostas. O Johan não vê nenhum valor na vida humana e, portanto, acha que nenhuma pessoa merece ser salva. Mas o protagonista pensa exatamente o contrário. Ele é um humanista, um defensor da vida e que tenta muito acreditar no bem das pessoas. Não só porque ele é literalmente um médico e, portanto, a profissão dele é cuidar das pessoas, salvar a vida das pessoas, mas porque a visão de mundo que ele tem e a forma que ele se insere na realidade refletem isso. Ele é, no seu DNA, alguém que enxerga todo o valor do mundo na vida humana e, consequentemente, acredita que toda e qualquer vida deve ser salva, inclusive a vida de pessoas que não enxergam valor na vida alheia, como o próprio Johan. E isso, inclusive, gera vários momentos de conflito no anime em que você fica na dúvida se o protagonista salvaria a vida desse monstro indescritível que é o Johan. Será mesmo que toda vida tem valor? Será que toda vida merece ser salva, inclusive a de alguém como o Johan? Essa dualidade filosófica que existe entre o protagonista e o antagonista de Monster é uma das coisas mais geniais que eu já vi na vida. E se você gosta da forma que o Araki executa a dualidade em Jojo, você também vai adorar isso em Monster. Porque isso cria espaço não só para que você fique matutando esses temas na sua cabeça pro resto da vida, mas também para que situações inacreditáveis de clímax sejam construídas. Esse embate ideológico sobre o valor da vida humana serve como uma base para que o protagonista seja constantemente desafiado e colocado em situações impossíveis. Não só impossíveis pela urgência e catástrofe da situação, mas em um sentido de que elas também desafiam o protagonista internamente. Ele não tem que só conseguir salvar pessoas e escapar de prédios em chamas. Ele tem que olhar para dentro de si mesmo e se perguntar se essa forma de enxergar o mundo realmente faz sentido. Ele tem que decidir se ele vai se manter íntegro aos seus ideais, se ele realmente vai desafiar o niilismo do Johan e defender todas as vidas humanas desse jeito. E o Johan ocupa exatamente esse papel de personificar a origem desse conflito interno do protagonista. E é por isso que ele se torna uma ideia, uma força da natureza que desafia, transforma e às vezes destrói as pessoas com quem ela entra em contato. E novamente, um vilão só é bom se ele tem um impacto genuíno no protagonista. Se ele consegue colocar o protagonista em situações difíceis, não só literalmente, mas ideologicamente. E é muito difícil construir um vilão que consegue fazer isso melhor do que o Johan. É muito difícil construir um personagem que não tem nada de sobrenatural, que não tem nenhum poder e nenhuma vontade de dominar o mundo, mas que mesmo assim consegue significar tantas coisas e representar tantos sentimentos ruins, igual o Johan. O anime realmente consegue construir uma aura ao redor desse personagem de um jeito muito único e efetivo para criar essa ideia do mal encarnado, que mesmo sendo completamente diferente e talvez até oposta à forma que o Dio é construído, continua sendo igualmente genial. São abordagens diferentes, propostas, autores e gêneros diferentes, mas que têm esse ponto de partida bem parecido. São duas maneiras diferentes de construir o vilão que é o mal encarnado.